Boa noite, pessoal. Nós vamos hoje ter aula de biologia, levando em consideração sempre a interdisciplinaridade, onde nós veremos questões envolvendo citologia, embriologia, ecologia, citogenética, evolução e genética propriamente dita. Eu vou passar algumas questões e vamos ler. A primeira questão é uma questão que envolve citologia e citogenética, envolvendo exatamente a síntese de uma proteína, a síntese de um aminoácido, onde ele se torna importante na produção do organismo, no que diz respeito a uma doença muito conhecida porque ela é detectada a partir do teste do pezinho. Então diz assim a questão: a figura acima mostra parte de um processo de metabolismo em que o aminoácido fenilalanina é convertido no aminoácido tirosina. Aí no caso vai perceber que a fenilalanina é um aminoácido, em cima tem a enzima fenilalanina hidroxilase, que é produzida pelo gene P. Na hora que esse gene atua, a fenilalanina é convertida a tirosina. Continuando na questão, crianças que não metabolizam a fenilalanina podem ser identificadas pelo teste do pezinho e devem ser submetidas a uma dieta pobre nesse aminoácido. Caso contrário, desenvolverão a fenilcetonúria, que seria na realidade a produção do ácido fenilcetonúrico, que ele afeta o metabolismo. Doença autossômica, ou seja, não ligada ao sexo e recessiva, caracterizada por severo retardo mental e distúrbios no crescimento físico. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem como certos ou errados. O primeiro item diz o seguinte: para comandar a síntese da enzima, o GNP é exportado do núcleo para o citoplasma. Em hipótese alguma, gene é exportado. Na realidade, durante a síntese proteica, no processo de transcrição, onde o DNA forma o RNA, é esse RNA que sai do núcleo para o citoplasma, onde lá no ribossomo é que vai acontecer exatamente a síntese proteica. Consequentemente, o gene permanece dentro do núcleo, não saindo, e, consequentemente, quem sai é apenas o RNA mensageiro. E lá, nos ribossomos, é que acontece exatamente a síntese dessa proteína no citoplasma. Portanto, a questão está errada, o item. O segundo diz o seguinte: o substrato e o produto, no caso aí a fenilalanina e a tirosina, ou os aminoácidos fenilalanina e tirosina, da reação mostrada na figura, podem fazer parte da enzima fenilalanina hidroxilase. Como toda enzima é uma proteína, significa dizer que a proteína que forma a enzima fenilalanina hidroxilase, ela pode conter dentro dos aminoácidos tanto a fenilalanina como a tirosina. Ou seja, esse item está correto. Certo? Repetindo, o substrato e o produto da reação mostrado na figura pode fazer parte da enzima fenilalanina hidroxilase, ou seja, os aminoácidos da figura podem fazer parte dessa proteína, fenilalanina hidroxilase. O terceiro item diz o seguinte: o uso de dieta pobre em fenilalanina pode levar à diminuição da frequência do alelo P na população. Lembrar que nenhuma dieta pode alterar a frequência de um gene, por hipótese alguma. Ela pode aumentar a produção ou diminuição dos produtos, no caso da enzima. Isso significa dizer o quê? Que quando você não se alimenta ou não tem na sua alimentação, ou a criança não tem na alimentação a fenilalanina,
significa dizer que ela não tem probabilidade de produzir o ácido fenilcetonúrico, que é quem vai provocar distúrbio no metabolismo. Consequentemente, a frequência do gene não é interferida pela falta ou excesso da fenilalanina. Portanto, esse item é julgado de errado, certo? O uso de dieta pobre em fenilalanina pode levar, quer dizer, não leva à diminuição da frequência do alelo P na população. O último refere-se ao seguinte: considerando que a terapia gênica ou geneterapia, significa tratamento através da genética, certo? Hoje muito em expansão. E normalmente ele consiste na conhecida transgênese, que é a transferência de um gene de um indivíduo que o possui para outra célula que não o possui. Como nós temos o caso da soja transgênica, hoje nós temos também milho transgênico, arroz transgênico, certo? Uma série de alimentos que poderá vir a sanar alguns problemas no que diz respeito a doenças humanas, como é o caso, por exemplo, da insulina, que provoca diabetes, como é o caso também da coagulação sanguínea referente ao fator 8, que é, no caso, a produção também de uma proteína chamada de tromboplastina. Então, tanto a tromboplastina poderá vir presente no alimento, como pode também a insulina futuramente. Consequentemente, considerando que a terapia gênica seria uma solução, se você substituir esse gene, haveria probabilidade de um indivíduo produzir a fenilalanina hidroxilase, independente no caso de medicamento. Ou seja, ela teria a condição de se alimentar da criança e impedir que ela faça essa carência. Então vamos ler aqui a questão. Considerando que a terapia gênica pode substituir genes no genoma, é possível que esse processo venha a ser usado nos fenilcetonúricos, ou seja, nas crianças, detectada no teste do pezinho, que ela tem a doença fenilcetonúria, liberando-os da restrição dietética da fenilalanina. Lembrar que essa fenilalanina ela é comum em alguns produtos dietéticos, dentre eles está refrigerantes e açúcar, como se diz, adoçantes. Então, a presença dessa substância fez com que, por precaução, exista nos alimentos que a contém, tem uma tarja, como no caso de refrigerante, tem uma tarja para identificar que aquele produto, aquela substância, aquele alimento contém a fenilalanina. Consequentemente, para ser evitada por pessoas que tenham fenilcetonúria. Portanto, também válida a questão. Ou seja, considerando que a terapia gênica pode substituir genes no genoma, é possível que esse processo venha a ser usado nos fenilcetonúricos, liberando-os da restrição dietética da fenilalanina. Lembrar que a fenilalanina é um aminoácido e, consequentemente, ele faltando na alimentação, ele pode vir a prejudicar algum processo metabólico, certo? Vamos para outra questão, sendo que essa outra questão envolve a evolução, certo? A evolução, que ao mesmo tempo também ela fala sobre um pouquinho de embriologia, fala um pouquinho sobre genética, certo? Porque na realidade nós temos que admitir que na evolução ocorre exatamente a seleção do material genético que deve ser passado através da genética para os seres vivos. Lembrar que esses genes que determinam determinadas características, essas características serão selecionadas no ambiente. Aí é onde entra exatamente a ecologia. A função da ecologia, no caso aí, é selecionar aqueles genes, aquelas características que forem mais adaptáveis para o ambiente. Consequentemente, aquelas características mais adaptadas permanecem, enquanto que as menos adaptadas, a tendência dela é desaparecer. Então, nós temos aí uma figura mostrando exatamente a quantidade de indivíduos dos vertebrados
especificamente os mandibulados, envolvendo peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eu costumo usar muita sigla PARAM, P-A-R-A-M. Esse P de peixe, o primeiro A de anfíbio, R de réptil, o segundo A de ave e o M de mamífero. Onde nós temos aí no gráfico mostrando há milhões de anos atrás, partindo de 500 milhões, 400 milhões, 300 milhões, 200 até 100 milhões de anos atrás. Hoje nós temos atualmente, basicamente a quantidade é referente à área riscada, onde você teria ainda grande quantidade de peixes, uma menor quantidade de anfíbio, menos ainda de réptil, enquanto que ave e mamífero ainda permanecem em grande quantidade. Então vamos ler a questão. Eu queria também chamar a atenção que nesse gráfico aí mostra exatamente a sequência do qual esses seres vivos surgiram. Se você olhar na parte inferior do gráfico, vocês vão perceber uma linha pontilhada, e essa linha pontilhada diz exatamente mais ou menos o tempo em que eles surgiram. Observem que a linha pontilhada inicia no peixe, que é 1, certo? Depois é que vem para os anfíbios, 2, depois para os répteis, 3, depois vem para o mamífero, depois é que tem a ave. É como se os mamíferos surgiram primeiro do que as aves. E o mais interessante é que tanto ave como o mamífero vieram dos répteis, enquanto que o peixe originou o anfíbio, anfíbio originou réptil, e o réptil, consequentemente, tanto originou mamífero como originou ave, certo? Então, na sequência, eu teria 1, peixe, 2, anfíbio, 3, réptil, 4, ave e 5, mamífero. Então, diz o seguinte: a figura representa a evolução dos grandes grupos de vertebrados atuais dotados de mandíbula, também conhecida com o nome de mandibulata, enumerados de 1 a 5. A largura das áreas sombreadas indica o número relativo de espécies de cada grupo durante os diferentes eras e períodos. Dá para sentir mais ou menos, certo? Que houve muito tempo que só havia peixe, anfíbio e réptil, certo? Depois é que surgiram os anfíbios e os anfíbios não, as aves e os mamíferos. Lembrar que também tem um fator importante aí evolutivo, que é exatamente a saída dos animais da água, certo? Quer dizer, como a vida veio da água, automaticamente o peixe ainda está na água, quer dizer, ainda está no seu berço. O anfíbio, como o próprio nome indica, anfíbio, anfi, metade, bios, vida. Por quê? Basicamente, o anfíbio tem uma vida aquática e outra vida terrestre. Enquanto que o réptil, certo? Alguns mesmo vivendo ainda dentro da água, mas eles são adaptados para o ambiente terrestre, certo? A própria característica dele, aquela carapaça que o isola do meio ambiente, certo? A sua capacidade de pôr ovos de cascadura, certo? E o mais importante, que nós vamos ver na questão, que é a sua capacidade de respirar através de pulmões, certo? Enquanto que nós temos, no caso dos anfíbios e dos peixes, ainda depende muito da água, porque tem respiração através de brânquias. E no caso dos anfíbios, além de brânquias, ele também teria a ligação com a água através da respiração cutânea ou pela pele. A partir do réptil, ocorreu exatamente o quê? A adaptação dos seres vivos ao ambiente terrestre. Observe bem que a largura da presença dos seres, dos répteis, ela é bem maior do que os outros, porque eles permaneceram como sendo o rei da terra durante muito tempo no que diz respeito ao ambiente terrestre. Aí nos lembra os dinossauros, certo? Esses, entre eles nós temos que
eles eram praticamente todos herbívoros, mas viviam praticamente fora da água, ou em ambientes alagados, mas como respirava através de pulmões, automaticamente tinha que estar, pelo menos com a cabeça fora da água. A partir da ave é que veio totalmente a independência da água, apesar de que nós sabemos que existem ainda muitos répteis de vida aquática, muitas aves de vida aquática, e ainda temos também muitos mamíferos de vida aquática. Apesar disso, todos eles são pulmonados, consequentemente, respirando através de pulmão, ou seja, órgão adaptado para retirar oxigênio do ar atmosférico, retirar o O2 molecular do ar atmosférico, certo? Lembrar sempre, quando se fala em respiração, seja a obtenção de oxigênio, seja no ar, na água ou no solo, é oxigênio livre, o O2, oxigênio molecular. Só para ficar bem fácil entender isso aí, o peixe não respira oxigênio da água, e sim oxigênio dissolvido na água, ou seja, o O2 molecular. Ele retira o O2 da água, para tanto na água tem que existir ou uma fonte de oxigênio, que pode ser, como no caso do aquário, uma bomba de oxigênio, que retira o ar do ar atmosférico, que retira o oxigênio e solta na forma de bolhas dentro do aquário. Naturalmente, quem promove a produção desse oxigênio para esses animais aquáticos, de respiração aquática, seria exatamente as algas, principalmente as algas, os maiores produtores de oxigênio do planeta, conhecida em termos de mar como fitoplâncton, seres fitoplanctônicos, são os maiores produtores de oxigênio e, em contraposição, são os maiores consumidores de gás carbônico do planeta. Eles são os maiores consumidores de CO2. Nós vamos ver lá na frente, falamos sobre o ciclo do carbono, e ele vai falar exatamente que o maior produtor de oxigênio é o fitoplâncton, como também o maior consumidor de CO2, diminuidor de CO2 da atmosfera, também são o fitoplâncton. Então vamos voltar para a questão aqui. A largura das áreas sombreadas indica o número relativo de espécies de cada grupo durante as diferentes eras e períodos. Certo? Analisando direitinho aqui, vamos ver o que é pedido na questão. Qual a classe representada pelo número 5? Cite o anexo embrionário exclusivo dessa classe, certo? Para não ter problema de você responder logo a letra A e responder também a B, nós temos que ler primeiramente a A, ver o que ele pede, para ver depois a B, para no momento que você responder a questão A, você não ter a condição de interferir ou responder também a B. Na B diz o quê? Indique uma característica evolutiva relativa à respiração que está presente no grupo 2, portanto, anfíbio, e ausente no grupo 1, portanto, peixe. Indique uma aquisição evolutiva referente à reprodução, presente no grupo 3, réptil, e ausente na maioria dos animais representantes do grupo 2, que eu também posso incluir até o grupo 1 aí no caso, certo? Então, a primeira pergunta aqui, qual a classe representada pelo número 5? Evidentemente a classe dos mamíferos. Cite o anexo embrionário exclusivo dessa classe. Só um lembretezinho, anexo embrionário. Nós temos aí amnion, corion, alantoide, placenta. Podia também incluir também o cordão umbilical, certo? Lembrando que o corion e o amnion são membranas, só que o amnion, ela abriga exatamente o que nós conhecemos com o nome de bolsa d'água, o líquido amniótico, cuja função básica desse líquido amniótico é hidratar. Como ele é a bolsa d'água, o embrião está mergulhado nesse líquido, certo? Onde ele teria capacidade de eliminar
A, certo? Ou alguma excreta, só que entra através do cordão umbilical e a placenta, exatamente quando ela está formada, é que ela vai se desenvolver e vai exercer a função, propriamente dito, da excreção, da respiração e da nutrição. Até ela não estar pronta, no caso do mamífero, por exemplo, que tem desenvolvimento interno chamado de vivíparo, o que acontece? A placenta só assume depois que do segundo para o terceiro mês de gestação. Consequentemente, antes, quem exerce a função é exatamente o alantoide, certo? Que tem função na respiração e na excreção, e o âmnio, que tem função basicamente de trocas e de hidratação. Então, a classe representada no número 5, portanto, é o mamífero, e o anexo embrionário exclusivo dessa classe, portanto, por ser vivíparo, ele independe do ambiente, ou seja, o desenvolvimento é interno. E para ter esse desenvolvimento interno, onde todas as trocas, inclusive até defesa através de anticorpos, toda ela é feita através da placenta. Só quem tem placenta, basicamente, é mamífero. Por isso que alguns autores usam até como sinônimo, mamíferos ou placentários. Então ficou mais ou menos assim. 5 representa os mamíferos e o anexo embrionário exclusivo dessa classe é a placenta. Lembrar que existem alguns animais que não possuem placenta, mesmo sendo mamífero, no meu caso do ornitorrinco e a équidna, que são ovíparos, ou seja, não são vivíparos, certo? Mas, por ter pelos, certo? É considerado mamífero. E ter também glândulas mamárias, certo? Outro também interessante é o caso da équidna, que teria, como o ornitorrinco, eles têm bico de pato, põem ovos, quer dizer, na realidade um TE, também chamado de todo estranho, certo? O item B fala o quê? Indique uma característica evolutiva relativa à respiração que está presente no grupo 2. Indique uma característica evolutiva relativa à respiração que está presente no grupo 2, ou seja, anfíbio, e ausente no grupo 1, no caso, peixes. Certo? Quer dizer, nós tiramos aí, em relação à respiração, que está presente no grupo 2 e ausente no grupo 1, teria a condição de que o anfíbio, como eu falei para vocês, eles têm vida dupla. É a presença dos pulmões, possibilitando ele vir a sair da água e caminhar na terra. Consequentemente, se ele tem 2 ambientes, ele tem mais probabilidade de adaptação, porque ele tem mais área de alimentação. Ele pode sair da água e se alimentar fora, certo? Seria uma característica evolutiva que torna o anfíbio mais adaptado que o peixe, porque só tem um tipo de respiração, que é a branquial, e consequentemente fica preso. Outra também característica interessante também seria, no caso, a respiração cutânea. E ausente no grupo 1. O peixe só tem branqueado, então depende exclusivamente da água. Indica uma aquisição evolutiva, olhe bem, indicar uma aquisição evolutiva referente à reprodução presente no grupo 3, ou seja, dos répteis, e ausente na maioria dos animais representantes do grupo 2. É exatamente a condição de fecundação interna, porque no momento que a cobra, o jacaré, certo? A tartaruga, mesmo sendo aquático, mas eles não dependem da água para poder reproduzir. Ou seja, ele tem a relação sexual com a fêmea, certo? E ele coloca, através da cópula, ele coloca os espermatozoides, ou no caso o macho, no interior da fêmea, viabilizando muito mais o processo de fecundação. O que não acontece com os outros, porque no caso do anfíbio e do peixe, porque eles dois, mesmo o anfíbio sendo terrestre, ele só reproduz dentro d'água, ou seja, a fecundação dele é externa, tanto o peixe como o anfíbio. Apesar de que existem alguns casos, alguns exemplos de algumas espécies de peixe ou alguns anfíbios que têm a fecundação interna,
mas basicamente o desenvolvimento é externo. Isso possibilita o quê? Uma viabilidade bem menor para os descendentes, para a sua prole, enquanto que quando a fecundação é interna, a capacidade de fecundação é muito maior e, consequentemente, a viabilidade da prole também ser maior. O que, no caso, é ausente nesses animais, está presente nos répteis. Ou seja, mesmo o jacaré sendo aquático, ele tem a relação e lembrar que esses animais têm uma característica importante, que, como eu falei anteriormente, é o ovo de cascadura. Esse ovo de cascadura pode ser chocado externamente, já que esses animais são aquáticos, eles são chocados externamente sobre a ação do calor ambiental, no caso, o calor do sol. Por isso que nós sabemos fatos de que a tartaruga, ela deposita os ovos na beira da praia, onde ela enterra esses ovos. Interessante sabermos que a temperatura desses ovos são determinadas, exatamente, a temperatura desses ovos vão determinar, é um fator determinante do sexo desses animais. Aqueles que ficarem mais na superfície receberão mais calor e, consequentemente, só nascerão fêmeas, enquanto que aqueles mais internos, que receberão menos calor, nascerão machos. Isso é válido também para outros répteis, como o caso também dos jacarés. Esses animais têm uma determinação de sexo diferente de muitas espécies, que é determinado por cromossomo, como é no caso de ave, como é o caso de mamífero, que nós sabemos a presença do cromossomo X e do cromossomo Y. Nesse caso aí é a temperatura, ao ponto de equilibrar, dependendo da quantidade, dependendo evidentemente da temperatura do ambiente. Então, se determinada época tem mais calor, nascerão mais fêmeas ou nascerão mais machos. Então, respondendo a questão aqui, no caso. A primeira pergunta indica a característica evolutiva relativa à respiração que está presente no grupo 2. 2 representa os anfíbios, que apresentam respiração pulmonar e cutânea, ou seja, independente da água. Quando adultos, e 1 representa os peixes que respiram por brânquias durante toda a vida, ou seja, dependendo da água, certo? E só continuando aqui, respondendo a 3, ainda a letra B, a segunda pergunta, que ele pede uma aquisição evolutiva referente à reprodução presente no grupo 3, réptil, e ausente na maioria dos representantes do grupo 2. 3 representa os répteis, cuja aquisição evolutiva foi a formação de ovos com amnion, alantoide e cascadura. Amnio, hidratação, alantoide, respiração e excreção, e a cascadura, exatamente a condição de ele desenvolver independente da água, além da fecundação interna, aquisições que os anfíbios 2 não as possuem, certo? Vamos dar um tempinho aqui, um intervalozinho, daqui a pouco nós voltamos com o restante da aula.